Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Lívia Rigueiral, cofundadora e CEO do Homer, que é um aplicativo que é um grande aliado dos corretores de imóveis. Não é isso, Lívia? Isso aí, Cristiane, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de participar aqui com vocês. E é exatamente isso, o Homer é um grande aliado aí do corretor. A nossa grande missão é empoderar o corretor através de tecnologia para ele ajudar melhor o cliente final dele e aí a gente ajudar aí o mercado imobiliário a se modernizar. E também realizar o sonho da casa própria de milhares de brasileiros, né? E principalmente exatamente que a gente está vivendo. Lívia, mais uma vez, obrigada. Conta pra gente um pouquinho, porque a tecnologia era importante. Desde que começamos, né, infelizmente, com a pandemia, ela se tornou mais importante ainda, principalmente no nosso mercado, porque é uma forma de aproximar, né? Hoje a gente tem aí uma Selic, fugindo um pouquinho, falando um pouquinho do mercado, para depois você dar essa explicação de realmente como funciona, né, na prática para o corretor e até para as pessoas que estão procurando um imóvel entenderem essa importância, né, dessa ferramenta para ele, porque acaba sendo repercutindo nele também, no consumidor final que está em busca de um imóvel, correto? Para que ele correto. faça um negócio. Então, Lívia, pergunta que não quer calar. É o momento de comprar com essa Selic que estamos vivendo de 2% aí, mesmo diante do cenário que ainda não temos a vacina, estamos ainda engatinhando nessa flexibilização, vamos dizer assim. Com certeza, a gente estava falando até antes aqui de começar a entrevista que o bom investimento agora virou um investimento em tijolo, né? Voltou a ser, já foi no passado e agora voltou a ser, né? A queda histórica da Selic, que hoje está em 2%, e a perda de rendimento de alguns investimentos financeiros, inclusive a baixa rentabilidade da poupança, fez com que a realidade do mercado imobiliário mudasse, né? E muitos investidores começaram a buscar propriedades imóveis, né? Como uma forma mais rentável e até mais segura de aplicar o dinheiro. Então, é um momento muito positivo aí para o mercado imobiliário, um cenário muito favorável para o mercado imobiliário. E eu te pergunto assim, você já respondeu que assim, então o momento sabemos que já vimos nos recuperando de uma crise forte lá atrás, né, o setor, e esse ano prometia muito, mas veio a pandemia, mas agora este semestre, aliás, o segundo semestre sempre foi considerado para o mercado o melhor semestre, mas esse ano, diante desse ano atípico, ele também está se tornando, né, assim, vai manter essa coisa de ser o melhor semestre para o setor. Quem está em busca de um imóvel, aí eu vou falar não do investidor, que ele também já está voltando, mas aquela pessoa que estava procurando, enfim, para ela também é um bom momento de comprar, assim, com a sua experiência, o que você diria diante do que estamos vivendo? É um bom momento, sim, porque o que acontece, apesar desse cenário de pandemia, os bancos se movimentaram muito durante esse cenário para melhorar as condições para o comprador. Isso foi muito bacana, porque a gente teve aí movimentações de bancos privados que foram reduzindo as taxas de juros e aí quase competindo ali na redução, e aí no final das contas a gente sabe que o grande ganhador disso é o próprio comprador. E aí, até acho que na semana passada, veio a Caixa Econômica Federal de novo anunciando várias medidas com o próprio Pedro Guimarães, através de lives, né? O presidente lá da Caixa, falando uma série de novidades muito boas para o comprador final, que dá segurança tanto para o investidor quanto aquele comprador que está na sua primeira compra ali da vida, né? Então, tiveram uma série de benefícios, apesar do momento difícil que a gente está passando, para a gente entender o mercado imobiliário como uma saída positiva, assim, para investimentos e para compra de imóvel. Tá, e aí você pode, por exemplo, na Caixa hoje, ela tem uma taxa bastante competitiva e também está assumindo a liderança novamente, né, com 69% de mercado aí, market share. E outras linhas, né, a Caixa saiu também com a linha de 2,95, mudando o indexador, que é IPCA, se não me engano.
Isso tudo faz com que a pessoa possa analisar e verificar que, de repente, é o momento até dela trocar o aluguel pela casa própria. É isso, Lívia? Perfeito, Cristiane, exatamente isso. A gente teve de anúncio da Caixa exatamente essa redução das taxas, o que foi muito bom por 2 motivos. Um motivo que o teto, a taxa de juros diminuiu bastante, tem nessas 2 modalidades que você mesma falou, 2,95 com a indexação do IPCA, e depois o teto passou de 8,5% para 8% da taxa referencial. O que isso é muito bom? Então, te dando um exemplo, eu quero pegar aqui até um exemplo na prática que eu acho bacana para o pessoal entender, tá? Então, vamos supor que em 2018, tá? Em dezembro de 2018, então esse mesmo trimestre que a gente está falando, uma pessoa fez aí um financiamento de 200 mil em 360 meses. Para você ter uma noção, com a taxa lá atrás, que era de 8,75, a gente estava falando de uma prestação inicial de 1.958, tá? Hoje, nessa redução que a Caixa acompanhou em outubro, né, com a taxa de 6,25, a prestação inicial que antes era de 1.958 passou para 1.568. Olha que diferença muito grande ali, de R$400 na prestação inicial, 25%. Se a gente estiver falando, Cristiane, da outra indexação pelo IPCA, a gente está falando de uma taxa de 2,95%, aí a gente está falando de uma prestação inicial de 1.040, que antes era 1.900. Olha isso, né? Eu quis trazer um exemplo aqui na prática para a gente entender, porque às vezes a gente fica falando só de taxa, mas como que isso se aplica na vida real, né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa. E o que é muito legal, não só a redução da taxa, mas a pessoa ela passa a poder comprar um imóvel melhor, porque o montante diminui. Então, o montante diminuindo, com a mesma renda que ela tem, ela pode comprar um imóvel melhor. Isso é legal não só para o perfil de investidor, mas para o perfil da pessoa que quer sair do aluguel para ir para casa própria, né? Então, essa foi a primeira coisa aí. Acabei te contando, me desculpa, mas assim, até tem problema. Ele comprar um imóvel hoje com um cômodo maior, porque tem que fazer um home office ou um espaço para as crianças, os filhos estudarem, né? Assim, todo mundo já está, né, o novo normal, se programando para isso. E por um outro lado também é uma possibilidade de a família, enfim, perder um pouquinho de renda, o sonho não está impossível, porque com essa redução ele também vai conseguir comprar pelo menos que seja um imóvelzinho naquele primeiro momento, né? Enfim, para não deixar de não ter a sua casa própria, porque é uma realidade nossa, né? O brasileiro é importante, né? A casa própria e o carro para ele. Mesmo se não tem aluguel por assinatura, agora, né, imóvel, você aluga imóvel por assinatura, o carro, mas ainda existe isso, e não, eu acredito você deve ter pesquisas sobre isso, ainda existe um número muito grande de pessoas interessadas em dizer assim, esse imóvel é meu, eu vou deixar pro meu filho, enfim, meu herdeiro. É isso? Segurança e patrimônio ainda são muito associados aqui no Brasil a imóvel, né? Então, a gente precisa entender ali como que nesse novo cenário a gente se adequa a isso. Então, você estava falando, né, de casos de pessoas que puderam ter a renda reduzida por conta da pandemia ou perdido o emprego. E aí a gente teve outras coisas que a Caixa anunciou que também ajudaram nisso. Então, por exemplo, a carência de 6 meses nos novos contratos de financiamento. Então, a pessoa poderia fechar um financiamento se ela não tivesse ali em condição de começar já a pagar, ou ela tivesse em dúvida se ela já queria começar a pagar por conta do momento dela, ela poderia ficar 6 meses ali parada para depois começar num momento ali de mais estabilidade, né? E a outra coisa foi no próprio desconto de 50% a 75% na parcela do financiamento, né? Durante 3 meses. Então, isso também ajudou muito. Eu acho que foi muito bacana dos bancos que, claro, aproveitaram o momento para ajudar a população a se readaptar nesse momento aí que a gente está vivendo. E lembrando da Caixa, ela vai até dia 30 de dezembro, né? Prorrogou até dezembro, para quem quiser comprar e só começar a pagar a prestação cheia,
né, a partir desses 6 meses, né, a contar 6 meses. Ele tem até dezembro para fazer essa solicitação. Agora a gente tá chegando quase intervalozinho, mas eu queria te fazer uma pergunta. Como estão os preços dos imóveis? Porque vocês também acompanham isso, talvez diariamente, não sei dizer. Você me conta aí, como é que tá? Legal. O que a gente tem aqui de identificação, a gente é uma empresa muito de dados, né? Então, o que a gente tem de identificação? Os preços dos imóveis estão a 21% acima do preço real. Isso é uma coisa de mercado. Por que acontece isso, Cristiane? Até um alerta que a gente faz muito grande. Aqui no Brasil, o proprietário está acostumado a colocar o preço do imóvel dele de acordo com o feeling. Então, ele viu ali o vizinho dele que estava, por exemplo, anunciando o imóvel dele, botou lá no elevador, estava anunciando por aquele preço, e aí o proprietário vizinho falou, se ele está anunciando por esse preço, minha casa é mais reformada que a dele, então vou fazer aqui um bem bolado, né? E aí o preço sai dessa forma. Então, a nossa identificação é que os preços dos imóveis estão 21% acima do preço real. E o que significa isso na prática? Atraso no momento da venda. Os imóveis demoram para vender por conta de um preço que está mal feito, né? Então, se você, por exemplo, que está assistindo a gente, é um proprietário, está tentando vender seu imóvel há muito tempo, tem alguns motivos do por qual ele está há muito tempo no mercado. Um dos motivos, ele está precificado errado. E aí, o ideal é você conversar com o profissional que está trabalhando com você para entender se ele está de olho nisso e se ele está ali trabalhando em cima ou se ele só aceitou o preço que veio até ele, né? Entendi. Exatamente, né? Então, você precisa ter essa conversa. Eu gosto de falar assim, quando a gente tem uma empresa e a gente quer uma pessoa nova trabalhando na nossa empresa, a gente coloca ela no processo seletivo, faz um monte de entrevista, testa ela. Na hora que o proprietário está procurando um corretor de imóvel, ele precisa fazer a mesma coisa com o corretor de imóvel dele, sabendo que o corretor de imóvel vai fazer um trabalho muito bom para vender o imóvel dele em segurança e que aí depois esse corretor vai merecer a comissão do trabalho feito, mas ao mesmo tempo é um trabalho como qualquer outro, então precisa ali ter uma entrevista e entender o que você vai fazer ali para vender o meu imóvel, qual é a sua proposta de trabalho, o que você faz, a forma que você trabalha, né, para você ganhar segurança de que o seu imóvel vai ser vendido da melhor forma. Seja uma troca, né, Lívia? Tem que haver essa troca, não é mais assim, o corretor não é mais também um tirador de pedido, né? Mudou muito, né? Eu vou chamar um intervalo e aí quero voltar com você nesse assunto e quero que você conte pra gente esse aliado. Você já começou a dar umas pinceladas. Desculpa, o aplicativo é um aliado do corretor. Já voltamos. Fique aí.